Olá, meus amados, muito boa noite a todos vocês, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar de um assunto, que nos dias de hoje tem sido algo de muitos ataques, tem sido algo que tem se desvalorizado na nossa sociedade. E o que nós vamos falar acerca é sobre, família, filhos. E hoje a família ela tem sido muito atacada, a família tem sido desvalorizada. Nós temos visto o aumento muito grande do número de divórcios. Nós temos visto filhos matando pai, pais matando filhos. Nós temos visto esposa espancando esposa. Nós temos visto uma desconstrução conjugal, lares sendo destruídos de uma forma espantosa. Nós temos visto aí irmão contra irmão. O pai abandona a sua esposa, os seus filhos, por causa de uma aventura banal. A mulher, por causa de uma outra aventura, também abandona o seu lar, a sua família, e isso tem causado um desgaste muito grande. A sociedade tem se enfraquecido, igrejas têm se enfraquecidas, porque a igreja é formada de família, a sociedade também é formada de família, e um lar é formado também por uma família. E quando nós olhamos nos dias de hoje, nós temos visto, o diabo, Satanás, ele tem investido muito forte e pesado contra os lares, contra as famílias, colocando uma inimizade, um desamor muito grande entre a família. E isso tem acarretado muitos problemas, porque quando uma família é destruída, filho sofre, ambos os lados, tanto o homem quanto a mulher, saem com cicatrizes, sofre também. Cartórios são tumultuados, com entradas de divórcios. E nós temos visto aí que o inimigo, o diabo, ele tem colocado muita investida na vida dos filhos para colocá-los contra seus pais. E nós temos visto que filhos e filhas saem sem prestar nenhuma obediência ao seu pai, uma satisfação. A gente olha nos tratos, o filho hoje não chama mais o seu pai de pai, mas é de coroa, é de velho, e aí véi, E isso tem feito com que os pais tenham perdido seus valores e os pais têm se tornado, ou os filhos têm se igualado aos pais como qualquer uma outra pessoa normal. Mas o filho, não importa, ele é filho. Se ele ficar 2 anos sem ir na casa do pai, se ele morar em um outro estado, em uma outra cidade, se ele retorna à casa do seu pai, não é por causa da distância, não é por causa da idade. O pai sempre continuará sendo pai e o filho sempre será filho. Então, é preciso ter obediência, é preciso o pai cumprir o seu papel de pai, algo que tem causado um desgaste muito grande, justamente
é o motivo de que os pais têm terceirizado a educação de seus filhos. A educação é dada em casa. A escola, a sociedade, qualquer outro lugar, é para passar conhecimento e não para educar. O filho tem que ser educado em casa. Não pode ser terceirizada a educação do filho. Creche, escola, sociedade, qualquer uma outra instituição que seja. Não, tá errado. Educação é em casa. Mas vamos lá, nós temos várias passagens bíblicas que apoia a família tradicional, apoia a família, dizendo assim, original, aquela instituída por Deus, aquela que Deus, ao criar Adão, era só Adão, mas Deus dá um sono profundo em Adão, arranca uma parte do corpo dele, faz uma mulher e diz para Adão o seguinte: aí está a sua varoa. E o nome desta mulher é Eva, mas Adão vai dizer assim: olha, essa agora é varoa, porquanto do varão foi tomada. Ele vai dizer: ela é osso dos meus ossos e é carne da minha carne, né? Então, esse é o casamento tradicional, esse é o casamento que Deus fez. Mas vamos lá, a Bíblia fala do quê? A Bíblia fala em Efésios, que é um texto que eu quero pegar. Nós sabemos que no Salmo, igual Salmo 128 e vários outros salmos, várias outras passagens bíblicas, ela fala sobre o jeito que o filho tem que ser, a educação, como que o pai tem que lidar com o filho tem que lidar com os seus pais, para que seja uma bênção. Mas Efésios capítulo 6 diz assim: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, o tema base aqui para a gente falar um pouco, mas a Bíblia também ela vai dizer, né, no versículo 2 que nós lemos aí de Efésios 6, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, né? Nós temos aí Provérbios 22 e verso 6 que diz: instrui o menino no caminho em que se deve andar, e até que quando envelhecer não se desviará dele. Porque a Bíblia ela fala dos cuidados ou da maneira que o filho tem que se portar para ser abençoado e para viver muito tempo sobre a terra, mas a Bíblia também não passa a mão na cabeça dos pais. A Bíblia também traz ensinamento para que os pais possam saber lidar com seus filhos e serem abençoados, né? No capítulo 6 de Efésios, né, dizem: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Então, o filho tem que ser obediente ao pai nas coisas de Deus, porque é justo, Deus agrada disso. No verso 2, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, né? Para que te vá bem e viva muito tempo. O versículo 3 e o versículo 4 diz sobre os pais: para não provocar a ira dos vossos filhos, mas para criar-os na doutrina e no ensinamento, na demonstração do Senhor. Então, é isso que os filhos têm que ser, saber estar no seu lugar, que é lugar de filho, e obedecer aos seus pais, porque isso é justo, porque isso vai trazer vida e vida com abundância, vida longa para eles sobre a face da terra, vai fazer com que eles sejam abençoados por Deus. E no tocante, a palavra diz também, a palavra de Deus diz também que os pais não pode provocar a ira dos vossos filhos, irritar os vossos filhos, não pode criar meios, proporcionar meios para que os filhos estejam irritados, para que os filhos possam tomar alguma atitude de rebeldia contra eles, né? Mas os pais têm que criar os seus filhos na doutrina da palavra de Deus, admoestando-os no Senhor, para que tudo também ocorra bem,
né? Quando nós olhamos, né, o relacionamento entre pais e filhos tem sido, né, um dos dramas da sociedade, né? Tem sido aí um dos dramas, tem sido algo difícil na sociedade. Na história, nunca se houve tanta possibilidade de mudanças. E quando nós falamos sobre isso, nós estamos querendo que os filhos, os pais, as famílias, os lares sejam abençoados, né? É possível ter uma mudança. Nós sabemos aí que tem atribuições para os pais. E atribuições, para quem não sabe, né, são responsabilidades, ou seja, prerrogativas que vêm antes, é algo pré, né? É, poderes, direitos e deveres que estão ligados a um cargo ou, né, a certas funções. Então, aos pais competem alguns deveres. Está lá em Efésios capítulo 6, versículo 4, da parte B. Né? Não podem ser repassadas para terceiros, para a escola, como eu já falei, para igrejas, para creche ou ainda para a sociedade. Então, essas são algumas atribuições dos pais e que não pode ser repassada. Isso é obrigação dos pais. Educar, cuidar dos seus filhos, né? Mas para isso nós temos também relacionamento com responsabilidade. Dentro disso nós temos relacionamento com diálogo, relacionamento sem maus tratos e também nós temos relacionamento com perdão. Porque tudo isso engloba para ter uma família estruturada e uma família abençoada. Temos também deveres compartilhados, né? Entre pais e filhos, que é até interessante que Malaquias, no capítulo 4, versículo 6, ele diz que o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Pais e filhos não é somente algo maravilhoso e grandioso, mas é extraordinário, mas também é sublime, é transcendente, é divino, né? E o profeta quer dizer com isso, né, que o objetivo de reconciliar as famílias com Deus e consigo mesmo. Então, tá aí, né? Mais um alerta que da parte de Deus, que Deus entrega o profeta Malaquias para entregar para as famílias serem estruturadas. Dentro disso, né, do que o profeta Malaquias fala, ele fala do relacionamento com a amizade, que é converter o coração dos pais aos filhos. Mas dentro disso, os pais não podem colocar os filhos como amigo e perder a sua responsabilidade de pai. Tem que ser tudo dosado. Os filhos têm que ser amigos, mas o pai tem que continuar sendo pai. E o filho sendo filho. Tem também relacionamento com compreensão, né? E tudo que ajuda a família a ser bem estruturada, isso é louvável. Agora, só para a gente fechar aqui, eu quero falar algo acerca do que é honrar e do que é respeitar, né? Porque isso aqui são obrigações compartilhadas de pai e filho, entre pais e filhos, né? Então, a gente vê que há uma diferença entre, né, obedecer e honrar, né? Obedecer e honrar. Há uma diferença. Obedecer significa agir de acordo com as instruções recebidas. Honrar, obedecer e obedecer. Então, obedecer significa agir de acordo com as instruções recebidas. Isso é obedecer. Os filhos precisam receber instruções do pai e os pais
que passam essas instruções esperam e os filhos têm que seguir dentro dessas recomendações passadas de seus pais, né? Então, honrar significa respeitar, significa amar. Então, honrar significa respeitar e amar. São atribuições entre pais e filhos. É coisa mútua, né? Os filhos não devem desobedecer a Deus, né, quando eles obedecem aos seus pais. Então, não se deve trocar o casamento por amigos, por diversões, por qualquer uma outra coisa que seja. Assim também os filhos, ao obedecer o seu pai, não pode desobedecer a Deus, porque o casamento só pode ser trocada por Deus, né? Deus é em primeiro lugar. Quando eu digo deve ser trocada por Deus, é porque tem muitos trocando relacionamento de filho, o pai trocando relacionamento de filho por qualquer uma outra coisa, saindo, deixando os filhos a Deus dará. Não se deve fazer isso nem por qualquer outra coisa vantajosa, mas por amor a Deus. Por amor a Deus. Aí quando eu digo isso, por amor a Deus, é porque quando se há uma decisão de trocar o filho, a família por Deus, entenda, é colocar Deus em primeiro lugar na vida de seus filhos e na vida da sua família. E aí você não troca. Aí você faz com que Deus seja a primazia. E aí vai tudo bem. Nós observando, né, os filhos não devem desobedecer a Deus enquanto eles obedecem ao seu pai. Não se requer, né, que os filhos adultos obedeçam aos pais tiranos, ou filhos são obrigados a obedecer enquanto estiverem sobre os cuidados de seus pais, mas a responsabilidade de honrá-los é vitalícia. Pai é pai, né? A gente vê que tem muitos pais que são tiranos. Então, o pai tirano vai querer obrigar os seus filhos a fazer muitas coisas erradas. O filho não deve obedecer, porque a Bíblia diz que o filho tem que obedecer os pais no Senhor. Então, quando está fora disso, não deve obedecer, mas também não deve mas também eles não devem desrespeitar os seus pais, né? Honrar o seu pai é algo vitalício, porque pai é pai, né? Agora, se a nossa fé é no Senhor Jesus Cristo, se ela é real, né? Se ela é verdadeira, geralmente ela será demonstrada em casa, pais e filhos. Se nós cremos verdadeiramente no Senhor, né? Se a nossa fé é verdadeira em Deus, então ela terá que ser demonstrada dentro de casa, em nossos relacionamentos com aqueles que nos conhecem melhor. Filho e pai, né? Eles têm responsabilidade uns para com os outros. Os filhos devem honrar os seus pais, mesmo que estes sejam injustos ou excessivamente exigentes. Os pais devem cuidar dos filhos, afetuosamente, com amor, com afeto, mesmo que os filhos não sejam obedientes ou amáveis, né? Então, o ideal é claro, né? É que os pais e filhos cristãos eles possam ter um relacionamento com entendimento, amor e amor. E quando nós olhamos para este cenário, nós entendemos que isso só é possível quando os pais colocam os interesses dos filhos acima dos próprios interesses, e vice-versa. Isso é se submeter uns
aos outros. Quero orar pela tua vida, pela tua família, pelo teu lar, porque o Espírito de Deus me colocou no coração esta palavra.